Búzios negros, já pelo próprio nome, a coloração mais escura desses búzios já traz o próprio nome do porquê búzios negros. Alguns lugares do Brasil chamam de Ifá do Inferno. Não concordo com essa denominação, porque Ifá e Inferno são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda mais que Inferno é um conceito cristão e Ifá é africano. Mas, tudo bem, são questões de culturas, local, adaptações que fazem. Mas búzios negros ou búzios de Exu, este acaba sendo o normal que a gente acaba tendo no Brasil, na maioria dos aspectos de terreiros de Umbanda que cultua esse tipo de jogo. Na maioria dos terreiros do Brasil, o búzios de Exu, ele é considerado apenas com 4 pedras, sendo dois búzios abertos e 2 búzios fechados, que é para confirmação de sim ou não. No caso do jogo de búzios negros que eu utilizo nas minhas consultas, eu já utilizo com 14 pedras, porque não é apenas para jogo de sim ou não, mas é para trazer a questão de caminhos, trabalho, dinheiro, saúde, emocional. Através dos búzios negros, verificar se há algum tipo de karma. Como eu trabalho com a quimbanda luciferiana, dentro da egrégora, cultuando o luciferianismo, o satanismo, com os búzios de Exu, assim como na parte africana é utilizado os búzios brancos para contato sobre orixás, dentro do caminho luciferiano, se utiliza os búzios de Exu para ver a questão de Daimon guardião, Daimon protetor, melhor utilidade e aceitação do pacto na vida do consulente. Um outro ponto muito importante do búzios de Exu é que, ao jogar ele na mesa, precisamente na tábua de Exu, ou em alguns terreiros utilizam a peneira, no meu caso utilizo a tábua de Exu, é identificado, caso o cliente esteja sofrendo de um trabalho espiritual, se esse trabalho foi feito no cemitério, se esse trabalho foi feito na praia, se esse trabalho de demanda foi feito na encruzilhada, se esse trabalho de demanda foi feito na mata. Então, através dos búzios de Exu, é possível identificar em qual reino essa demanda foi feita para prejudicar, para atrapalhar a vida do consulente ou a vida do casal em função daquela feitiçaria. E identificando o ponto de origem da magia maligna ou da dita magia negra, então, sabiamente, me torno conhecedor de em qual reino que eu devo agir para fazer o desmance daquela energia negativa ou afastamento daquele egum. Uma outra propriedade que acaba entrando no conceito do búzios de Exu, ele identifica para confirmar e afirmar ancestralidades dentro da parte de Quimbanda. Qual é o Exu que está próximo, qual é o Exu que responde, que confirma para alguém que deseja cultuar, qual é o tipo de ebó, qual é o tipo de trabalho que ele deseja para afirmar o serviço. E, novamente, trazendo este ponto, os búzios negros, ele acaba entrando também com o processo de verificar não só as questões de culto Exu, mas também no culto luciferiano, no culto de demolatria antiga, antes da magia cerimonial, quando os Exus eram cultuados direto à natureza, com suas oferendas, com seus altares ao ar livre. Então, neste contato com daimons, também se utiliza os búzios negros. E acima disso tudo, o búzios de Exu ele tem a função de consulta oracular. Então é possível com os búzios de Exu saber se a sua problemática ela é algo emocional ou algo espiritual que está perturbando a sua mente. Se o que está travado na sua vida é algo de karma,
ou se são bloqueios de trabalho em função de pessoas na sua volta que possam estar perturbando ou prejudicando o seu caminho porque querem crescer na sua frente. Se a sua problemática é de saúde, se ela está com uma certa urgência para ser tratada, que às vezes com apenas uma vela se consegue resolver, ou se é algo de saúde a longo prazo, que você pode fazer um exame, que você pode tomar um cuidado para lá para frente evitar um problema médico. Assim como com a questão de Búzios, a gente consegue alternar e analisar entre os planos a questão de vida afetiva, a questão de vida amorosa, se está tendo sofrimento, se está tendo tristeza, ou se está num momento bom, mas algum tipo de demanda está vindo que mais adiante vai prejudicar a relação. Ou até mesmo em cima da possibilidade, para verificar se realmente, através da ancestralidade do povo de Exu, ou através da magia cerimonial, é possível trazer a pessoa que você ama de volta, se é possível fazer um trabalho de reconciliação e harmonização amorosa. Então, são N situações na parte de Búzios, assim como no tarô, no baralho cigano, seja em outras metodologias, como runas, ossos, piromancia, através da clarividência, com os Búzios não se perdendo para nenhum nível de qualificação de consulta oracular, é possível identificar e trazer anseios que a pessoa precisa saber, ela precisa tomar conhecimento para estar modificando traves, pontos no seu caminho que estão com dificuldade. E novamente, assim como nos Búzios africanos, que se utiliza para poder identificar contato, olha, qual é o meu orixá, se é o Salá, Bará, Xangô. No Búzios de Exu, podemos ver se seu consulente ele tem um caminho dentro do luciferianismo. Ou se pela personalidade, pela ancestralidade dele, o caminho dele, a necessidade dele de estar junto ao seu lado de cultuar uma entidade, é numa energia mais hostil, de uma vibração mais densa, como o satanismo. Ou até mesmo se por ter uma espiritualidade, uma fé que o acompanha desde de criança, ele vai se sentir mais cômodo, melhor acolhido dentro de um culto angelical, até mesmo dentro de um culto da magia árabe, a qual eu tenho extremo retorno de resultados de trabalhos para clientes, ou até mesmo dentro da parte de cultura africana. Hoje, eu até deixo muito claro isso aí para o pessoal que me acompanha, pela minha falta de tempo, eu não cultuo casa aberta de quimbanda, eu não cultuo mais terreiro como cultuei por alguns anos. O meu tempo não permite mais isso, embora eu tenha alguns feitores aos quais eu passei a faca de quimbanda, mas pela minha falta de tempo, não cultuo mais quimbanda, não tenho mais como trabalhar com essa linha de quimbanda pela falta de tempo, o que não desmerece. Continuo cultuando meus Exus, meus ancestrais. Ainda ontem fiz frente, coloquei as oferendas. Então fiz todos os trabalhos ritualísticos, colocando sangue para os meus Exus, mas a parte terreira eu não cultuo mais aberto. Muitas vezes a pessoa vem para mim, eu quero alguém de religião, de confiança, que possa me indicar tranquilamente. Conheço alguns líderes religiosos, posso, dependendo de onde a pessoa vive, indicar alguém de confiança para que a pessoa possa aprender a cultuar isso. Mas é um trabalho de indicação. Eu em si não inicio, não trabalho mais com isso para clientes, porque o meu tempo não permite mais isso. E de fato, 99% dos meus clientes não querem mais trabalhos com Exu, o que eu acho uma pena, porque Exu sempre respondeu muito bem, é uma egrégora de muita força e de muita luz. Mas, motivo adiante que será para outro vídeo. Então, Búzios, até para muita gente que não tem ciência, Búzios significa ouvido. Você pega a pedrinha do Búzios e realmente parece o ouvido por dentro. Porque a mediunidade de Búzios
ela não é uma mediunidade que nem de bola de cristal, espelho negro, olhando para dentro. Ela é uma mediunidade de ouvir, ou ouvir vozes, para quem é clareaudiente, ou para quem é médio sensitivo, de sentir a vibração, de sentir telepaticamente o que as entidades querem transmitir. Mas são formas de ouvir a espiritualidade. E o Búzios, ele muitas vezes ele é mais complicado para quem deseja aprender, diferente do tarô, diferente da cartomancia, porque não é este processo de interpretar figuras, de usar as figuras para te dar uma pista do que se trata. É uma necessidade muito grande de saber ouvir entre dimensões, entre o plano físico e o plano espiritual, o que está acontecendo, o que está se passando, para poder transmitir para o consulente na mesa. Por isso que muitas vezes o pessoal me pergunta, porque eu tenho curso de cartomancia, mestre, tu não tem curso de búzios negros, assim como existe curso para ossos e tal, né? Até porque, para búzios negros no curso, porque o búzios negro, o búzios de Exu, ele é um tipo de ferramenta dentro da feitiçaria, do culto de Exu, que a própria preparação, elaboração dele, vai sangue, vai dentro do sincretismo religioso, o abate de 4 pés, o abate de terras, o abate de ferramentas, de prata, de ouro, todas essas necessidades para poder valorizar a energia do Búzios de Exu que está sendo consagrado. E além desta questão de mão de obra muito grande, que exige esforço, dedicação de quem está consagrando o Búzios de Exu, além de ter entidades centas, como eu tenho dentro da quimbanda que eu sou pronto, existe essa necessidade de familiaridade, de mediunidade, de conseguir ouvir a entidade, de conseguir ouvir os búzios. E muitas vezes esse é um processo que alguns sacerdotes têm facilidade e logo de início saem arrancando. Outros levam anos para poder aprender a ouvir as entidades. Por isso que acabam muitas vezes ficando os primeiros anos do Búzios, se adaptando com o jogo de sim e não, e à medida que pegam experiência e vão desenvolvendo a sua mediunidade, acabam adaptando para o contexto de caminho, para o contexto de tratar outras áreas do consulente no jogo de Búzios. Aqui no formato de consulta, eu até faço cartas e búzios, colocando 2 oráculos ao mesmo tempo, 2 portas espirituais ao mesmo tempo, para poder atender meus clientes quando assim desejam. Bom, mais um assunto desmistificado para poder trazer conhecimento e ao mesmo tempo tirar um pouco a curiosidade do pessoal que acompanha. Um abraço mágico.